Pois depois disto não sei como é que vou continuar, ou melhor, começar. Então, para falar de heróis e de heroínas, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer às pessoas, não só a nível de trabalho, mas às vezes até numa conversa de café, é perguntar-lhes qual é que era a história preferida delas quando elas eram pequeninas. Não tem de ser uma história de um conto de fadas. Mas qual era a história? Qual era a história que ressoava? Qual era a história que vibrava? E quando elas se recordam e se lembram da história, eu começo a brincar um bocadinho com isto. Qual era o atributo deste herói ou desta heroína? Qual era o dom dele? Era um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha? Era um elfo, uma fada, um guerreiro? E conforme a pessoa vai respondendo, algumas coisas começam a acontecer. Muitas delas têm a ver com perceber o que é que estes heróis fazem, não é? O que é que os guerreiros e as guerreiras fazem? Tentam superar-se, buscam desafios. As princesas podem querer ajudar os outros, mas muitas vezes buscam príncipes. Os reis e as rainhas podem exatamente querer estar para o reino, poder dar aquilo que têm, partilhar, mas também podem buscar poder. Nenhuma destas coisas é bom ou mau, é o que é. E a partir daí, outras perguntas vêm. Qual é o enredo desta história? Qual é o plot? Qual é o gatilho? Estamos a falar de uma história de aventura? Estamos a falar de uma história de amor? Estamos a falar de uma história de busca pessoal? Estas perguntas e esta brincadeira que tem a ver com a história de infância levam-nos para uma série de pistas sobre nós mesmos. Elas muitas vezes mostram-nos qual é que é o nosso mito pessoal inconsciente. E o que é isto de um mito pessoal inconsciente? Inconsciente porque é forjado na infância. Nós somos todos fazedores e fazedoras de mitos e de histórias e moldamos esses mitos na nossa vida. Mas na infância isto faz-se de uma forma muito inconsciente. Nós ressoamos e vibramos com aquilo que emocionalmente é mais próximo de nós. Então, um mito pessoal é muito mais do que eu explicar as minhas circunstâncias, explicar os meus acontecimentos, e isto é assim porque o mito pessoal é mais do que isso. O mito pessoal é a forma como tantos pedaços da minha vida começam a ser unidos através de uma forma profundamente coerente e que vai ressoando com significado em quem eu sou. Ainda que eu não tenha consciência sobre isso. Ainda que eu não saiba muito bem porque é que eu gosto desta história. Não sei porque ninguém me fez essa pergunta. Porque quando nós começamos a fazer as perguntas, as respostas começam a surgir. Então, quando nós começamos a perceber qual é que é o mito pessoal da nossa infância, qual é que é o mito pessoal que, se ainda não tivermos pensado sobre isso, nos habituamos a viver, começamos a perceber que, tal como os mitos, independentemente das coisas terem acontecido ou não, elas parecem estarem sempre a acontecer. Eu parece que estou sempre a viver um determinado guião, ainda que eu não tenha uma grande consciência sobre ele. E quando eu começo a tomar consciência disso e a perceber, espera lá, há qualquer coisa de padrão, há qualquer coisa de continuidade neste mito, nesta história que é a minha história, mas que de alguma forma tem tanto a ver com esta história que por acaso na infância eu gostava. Eu quando era pequena gostava da Menina do Mar, que é uma história sobre uma menina que vem do mar e que vem à praia e tem uma série de amiguinhos do mar e encontra um amiguinho da terra com quem partilha imensas coisas, mas ela tem sempre de voltar ao mar. E a determinada altura isto era só uma história que eu gostava muito e que lia muitas vezes. E há algum tempo atrás eu comecei a perceber que eu fui criada numa praia e que a determinada altura os meus pais venderam a minha casa de praia e eu vim embora para a cidade. E durante muito tempo eu sentia que não pertencia. E enquadrava-me, e tinha amigos, e vivia bem,
mas eu sentia que de alguma forma não pertencia. E durante muitos anos, sempre que eu me sentia mais triste, mais desconectada, sentia que alguma coisa não estava bem na minha vida, eu precisava de regressar à praia onde eu tinha sido criada, precisava de me sentar num determinado banco onde eu brinquei tantas vezes e precisava de respirar um bocadinho aquele ar daquela praia. E eu comecei a perceber, eu sou a menina do mar. Não é? Isto não é por acaso. Ao princípio era só uma história, mas isto não é por acaso. E aquilo mexeu um pouco comigo. O facto de nós vivermos um mito pessoal, especialmente se for inconsciente, não significa que nós estejamos a viver um mito pessoal que nascemos para viver. Significa somente que estamos a viver um mito pessoal que ressoou com as nossas circunstâncias, as nossas emoções e com qualquer coisa que nós trazemos dentro, que muitas vezes são feridas. Não significa de todo que seja um mito pessoal que nós nascemos para viver. E como é que nós sabemos isto? Como é que eu sei se este é o mito pessoal que eu nasci para viver ou se não é o mito pessoal que eu nasci para viver e, no entanto, eu continuo a vivê-lo? Há algumas pequenas pistas que nos vão mostrando que mito é este. E quando não é o mito pessoal que nós nascemos para viver, aquele que ressoa de facto com a nossa alma, e eu gosto de lhe chamar com a nossa heroína e com o nosso herói internos, há uma frase de que de vez em quando, não precisa de ser todos os dias, mas de vez em quando vem à nossa mente, que é: esta vida que eu estou a viver não é a minha vida. Eu não sei bem qual é a minha vida, mas esta vida que eu estou a viver, há qualquer coisa que não está bem. Eu não estou a viver a minha vida. Eu estou a viver a vida de um personagem. Eu estou a viver uma vida de expectativas de alguém ou de mim própria, mas não é a minha vida. De vez em quando há esta frase que surge. Outra pista, esta aqui muita gente se identifica porque cada vez cresce mais, são crises fortes de ansiedade ou de depressão sem explicação aparente. Ou seja, elas podem ter sempre explicação, mas não houve um acontecimento que criou isto. Eu, de repente, começo a ter picos de depressão, sem saber porquê, de repente começo a ter crises de ansiedade, ataques de pânico, e também não sei muito bem de onde é que vem. E isto é muito difícil. Isto é muito difícil porque nós não conectamos tanto com estou a viver o meu mito pessoal ou não estou a viver o meu mito pessoal. Nós perguntamos-nos porque é que isto nos está a acontecer. Se aparentemente está tudo bem. Se aparentemente eu até vivo uma vida relativamente feliz. O que acontece nestas alturas é que algo em nós, e novamente eu gosto de lhe chamar o herói e a heroína internos, algo em nós nos está a dizer: atualiza-te, atualiza o guião, já não é isto, já não pode ser isto. Tens de criar uma nova história. Esta já não te serve. E isto é difícil. É difícil quando tudo à nossa volta parece no lugar. Há poucas semanas atrás eu tinha uma paciente que me dizia: mas eu sou muito feliz, e chorava compulsivamente. E de facto ela não conseguia encontrar na vida dela nenhum quadradinho que não encaixasse e tinha as coisas que ela tinha lutado para ter e tinha o companheiro com quem ela tinha querido casar e tinha 2 filhos lindos, e ela dizia: não, mas eu sou muito feliz, e chorava porque não tem a ver com estas coisas, tem a ver com qualquer coisa que a alma pede. A terceira coisa tem a ver com aquilo que se chama a história contaminada, que também tem a ver com estes mitos pessoais, mas a história contaminada. A história contaminada é a história que nós contamos acerca de nós mesmos e acerca da vida, mas, estranhamente, ao contrário da maior parte das histórias, ela vem do bem para o mal. Não é? Quando as coisas estão a correr bem, estão a crescer e eu estou quase a conseguir, aconteceu qualquer coisa e estragou tudo. Também há muitas pessoas que se relacionam com: olha, ia receber aquele dinheiro a mais e o carro avariou. Há muitas formas de se contar histórias contaminadas. E muitas vezes nós perguntamos: quem é que narra a história? Quando eu estou a contar a minha história, o narrador é o quê? É uma vítima?
Eu conto a história na perspectiva de eu sou uma vítima das coisas que me têm acontecido. Ou posso ser uma azarada. Não é? Só me acontecem azares. E eu até estou a caminhar bem, mais um azar, mais um tropeção. Também podemos contar sobre um narrador aparentemente não contaminado. Lá está, o guerreiro. Só que se eu me identifico demasiado com o guerreiro ou com a guerreira, tem de haver sempre um desafio. Portanto, não há a parte do descanso, de colher frutos. Então, vem sempre um desafio atrás do outro. E vem sempre o desafio seguinte. E vem sempre o desafio seguinte. Epá, e ainda agora eu acabei de resolver este problema e já está a chegar outro problema. Portanto, novamente há aqui uma história. Há uma história contaminada. Mas é necessário que nós a contemos e olhemos para ela e a possamos ler para perceber se esta história é contaminada. Porque isto não acontece porque nós queremos. Isto não acontece porque, olha, eu decidi que vou contar o meu mito, que vou contar a minha história desta maneira. Isto acontece porque foi assim que o mito pessoal encaixou em determinado momento da vida. E nós ainda não trouxemos à consciência que isto está a acontecer. E existe uma outra coisa que... Existe um elemento fantástico que aparece em todas as histórias, em todos os mitos, e quando surge no momento certo, são os momentos em que nós mais nos conectamos com a vida e com aquilo que podemos chamar de milagres, que é o elemento mágico. E o elemento mágico pode acontecer quando, num determinado momento da minha vida, em que eu já fiz e dei tudo o que podia, e ainda assim as coisas não estão a acontecer, eu a determinado momento rendo à vida. Eu rendo à vida. Eu já não vou lutar mais. É o seja feita a tua vontade. Eu rendo à vida. E nestas alturas, por vezes, acontecem coisas muito mágicas. Os milagres acontecem. Parece que de repente a vida deu uma volta e a coisa surgiu. Eles acontecem nestas alturas. Mas o que é que acontece? Eles acontecem quando nós rendemos à vida. E nós muitas vezes queremos render à vida à espera que eles aconteçam. E isto não é render à vida e, portanto, eles não acontecem. Por isso é que se chama o elemento mágico. Mas, às vezes, nós vivemos à espera sempre do elemento mágico. Eu não faço coisas à espera que o elemento mágico surja. E o elemento mágico pode ser alguém. Alguém que aparece para me salvar. Ou pode ser o amor. O amor que vai chegar e resolver tudo. E de repente chega o amor e os meus problemas deixam de ter importância porque isto resolveu tudo. Pode ser também esta espera. Não, há de acontecer qualquer coisa na vida que vai mudar. E como eu estou à espera do elemento mágico, eu não trabalho. Eu não arregaço as mangas e não laboro naquilo que é a minha demanda, a minha caminhada. Então, quando nós temos este mito contaminado, e contaminado significa o quê? Significa que, de alguma forma, ele não me conecta com a minha alma, ele não me conecta com a forma como eu acordo todos os dias, ele não me conecta com quem eu efetivamente aqui e agora, hoje sou. Então eu tenho de redimir a história. E as histórias redentoras são coisas maravilhosas. As pessoas, as investigações sobre o storytelling e as terapias narrativas dizem que as pessoas que têm as histórias redentoras, elas encontram mais significado na vida. E as histórias redentoras estão profundamente conectadas com servir o mundo. E se eu estou a servir o mundo, e se na minha caminhada eu uso os meus dons e os meus atributos para servir o mundo, a noção de sucesso e fracasso momentâneos não são tão importantes e, portanto, eu não me identifico tanto com isto, porque a causa é maior. Então, como é que eu passo de uma história contaminada para uma história redentora? Uma das perguntas que podemos fazer é, ok, esta era a tua história de infância, e agora? E agora enquanto adulto, enquanto adulta, qual é a história que te ressoa? Qual é a história que mais te chama? Às vezes descobrimos que é uma versão diferente do mesmo mito. E eu dou-vos um exemplo. Eu gostava muito da Menina do Mar e depois, já maior,
já adulta, comecei a gostar muito da pele de foca. Não sei se vocês conhecem a pele de foca, mas é a história de uma selkie, de uma foca, que vem à praia com as suas irmãs e elas despem as suas peles e transformam-se em lindas mulheres e estão a brincar e a dançar e a cantar, e há um pescador que rouba a pele de uma destas selkies e, portanto, ela sem pele não pode regressar ao mar. E ele convence-a a casar com ele. E assim é. E durante muito tempo, eles até são felizes, mas há um dia em que ela sente que já não consegue mais. E, através de algumas circunstâncias, consegue recuperar a sua pele e volta. Isto é a mesma história. Isto é a mesma história de regressar à praia. Portanto, o mito mantinha-se o mesmo, apesar da história parecer diferente. E isto é preciso investigar. A minha nova história, e quando eu falo em histórias, pensem em filmes, em livros, em contos de fadas, em mitologia. A minha nova história tem o mesmo enredo ou é uma história diferente? Se tiver o mesmo enredo, estamos no mesmo, não é? Pode ser uma história bonita, mas estamos no mesmo. Se for uma história diferente, voltamos a fazer as tais perguntas. Qual é o atributo deste herói? O que é que ele busca? Qual é o enredo desta história? E tentamos perceber se este novo enredo ressoa com aquilo que há de mais profundo em nós. Outra forma, neste caso de termos ainda o mesmo mito pessoal, poderá ser, efetivamente, fazer um trabalho de escrever a nossa história como se fosse um conto de fadas, mas mudar o enredo. Não é? Se eu vivo de uma forma muito passiva e me identifico com uma princesa, eu agora sou uma princesa que vou usar uma espada e que vou à frente das batalhas. E vou escrever isso e vou perceber, porque sempre que nós buscamos, nós encontramos, vou perceber em que momentos da minha vida que eu não me dei conta porque estava num enredo antigo, em que momentos da minha vida eu saquei da espada. Não é? Em que momentos da minha vida é que eu saquei da espada e continuei. E acreditem, se nós buscarmos esta nova forma de olhar a história, nós encontramos-la. E nós percebemos que a nossa história pode ser reescrita por um novo mito pessoal. Nós podemos também perceber aqui qual é o atributo. Os heróis e as heroínas gostam de causas. E, ao contrário daquilo que nós estamos habituados a acreditar, não precisam de ser grandes causas. Muitas vezes a ideia de que têm de ser grandes causas não nos permitem viver em sentido e em felicidade porque achamos que a nossa vida não é suficiente. Mas os heróis e as heroínas gostam de causas. E a nossa alma busca sempre uma causa. A nossa alma busca sempre uma causa. Independentemente daquilo que eu queira fazer na vida, daquilo que me dê prazer e daquilo que me faça feliz, numa história redentora, aquilo que me faz feliz também serve o mundo. E esta é a melhor forma de nos conectarmos com o novo mito pessoal. Como é que, não é deixando de ser quem sou, muito pelo contrário, como é que eu, quem eu sou, inteira, com aquilo que tenho e com aquilo que eu sei dar e que me dá prazer, como é que eu posso servir o mundo? E servir o mundo pode ser criar uma família. Servir o mundo pode ser ajudar o meu vizinho do lado. Servir o mundo pode ser uma série de coisas. Servir o mundo pode ser pintar um quadro e permitir que outro alguém veja beleza e se inspire dessa forma. Mas conectar os nossos dons com servir o mundo torna a nossa vida mítica. Torna a nossa vida grandiosa. Então deixa de ser tão importante se eu pinto bem. Novamente estou a falar de mim, que pinto horrivelmente mal. Mas não é tão importante se eu pinto bem. O importante é eu desfrutar das cores. O importante é eu desfrutar daquilo que eu estou a fazer e acreditar que, de alguma forma, o meu desfrute, o meu prazer, aquilo que eu dou, vai servir alguém. Isto retira-nos do pessoal e coloca-nos num lugar épico, num lugar mítico, num lugar de transcendência. Coloca-nos na tal vibração mítica daquelas grandes personagens que viveram nas grandes histórias. E isto desperta o nosso herói e a nossa heroína. As grandes demandas são aquilo que nós fazemos todos os dias. A questão é
onde e como é que as conectamos com a vida. As grandes demandas são aquilo que nós fazemos todos os dias. Então despertar estes heróis, estas heroínas internas, tem a ver com a forma, muitas vezes, como nos levantamos da cama. Não é? E como é que eu vou servir a vida hoje? Sendo quem sou. Como é que eu vou servir a vida hoje sendo quem sou? A melhor versão de nós mesmos não é a versão perfeita. Essa é a versão morta. Essa é a versão que não tem espaço para crescer. Essa é a versão irreal e é a versão que nos leva constantemente a uma ideia de fracasso e uma ideia de morte. A melhor versão de nós mesmos é a versão autêntica. E a autêntica implica tudo. Implica a luz e implica a sombra. E implica o tomarmos consciência disto. E ainda assim, nos maus momentos, nos momentos em que a vida não nos corre tão bem, nos momentos em que não gostamos assim tanto daquilo que fizemos, ainda assim, darmos a mão e dizermos: eu fico contigo. Eu fico contigo, porque sei que ao nível de quem tu és hoje, aqui e agora, tu estás a fazer o teu melhor. E, portanto, eu fico contigo, independentemente do resto. Isto é o que desperta os nossos heróis e as nossas heroínas. Eu estou contigo. Eu estou em presença contigo. É como o casamento. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Eu fico contigo. Esta capacidade de, em vez de dizermos eu não sou suficiente, eu não sou merecedor, eu sou uma má pessoa, eu ainda não consegui isto, esta capacidade de nos agarrarmos profundamente e dizermos: tu mereces que eu fique contigo, é aquilo que desperta heróis. E como é que os mantemos? Porque nós às vezes até fazemos isto, não é? Como é que os mantemos? Eu acredito que os mantemos nas pequenas coisas. Eu acredito que os mantemos no dia-a-dia. Estando onde estamos. Fazendo o que estamos a fazer. Sem tanta ansiedade em relação ao futuro, sem tanta dor e tanta culpa em relação ao passado, estando aqui e agora, para nós e para o outro. Há uma frase que eu gosto muito, aí que saiu aí nos cartazes de publicidade há uns tempos, que é: faz tudo como se alguém te contemplasse. Não é faz tudo como se alguém estivesse a ver. Não tem nada a ver com isto. Estamos a falar de contemplar. Contemplar. E contemplar é uma coisa maravilhosa. Então, apesar de eu e da minha heroína interna sermos uma, nós contemplamos. Então, quando a minha heroína se levanta, como é que ela bebe o café? Como é que ela desfruta dele? Como é que esta heroína está na vida? Como é que ela sorri? Como é que ela ama o outro? Como é que ela está presente para aquilo que a vida lhe está a pedir? E ela sou eu, e eu sou ela, e ainda assim nós contemplamos. E esta ideia de contemplação traz-me também a ideia de ética pessoal. Ética pessoal, não tanto o que está certo ou o que está errado, não tanto o que é bom e o que é mau, não tanto essa dualidade que nos leva tantas vezes a castigar-nos, mas ética pessoal. O que é que para mim, aqui e agora, para o meu mito, para a minha demanda, para os meus valores, o que é que aqui e agora está certo? E isto não é fácil e às vezes causa-nos muita dor, porque muitas vezes nós temos de romper com uma série de coisas que parece que o mundo não espera que nós façamos. Mas é isto que os heróis e as heroínas fazem em todas as histórias. Um herói e uma heroína têm um mundo conhecido e local e, seja por um apelo pessoal, seja por uma vontade da vida, eles são levados para sair destes limites, para entrar num mundo desconhecido, para encontrar desafios, encontrar aprendizagens, para encararem os seus maiores medos e as suas maiores dores e, a partir daí, descobrirem os seus tesouros e, novamente, o mais importante, partilharem estes tesouros com o mundo. Então, esta ética pessoal, e atenção, eu não estou a dizer que a minha ética pessoal é: eu não quero saber o que é que os outros pensam,
E muitas vezes nós vamos por este caminho, e este caminho é um caminho reativo. Porque quando eu digo eu não quero saber o que é que os outros pensam, eu quero muito saber o que é que os outros pensam. Nem que seja para ir contra aquilo que eles pensam. A ética pessoal e o seguir o herói e a heroína interna é um caminho de coração, é um caminho de compaixão. Então, eu às vezes quero saber o que é que os outros pensam. Eu às vezes tenho pena que os outros sintam e pensam de forma diferente de mim. E isto causa-me dor, porque eu gosto destas pessoas e sei que elas gostam de mim. Mas ainda assim eu vou. Não é em reação. É porque o meu coração me diz que a minha vida tem de ser neste caminho. E quando o meu coração e a minha alma estão alinhados, eu estou a viver o meu mito pessoal. E quando eu vivo o meu mito pessoal, pode doer-me muito que alguém que eu amo não concorde comigo. Pode doer muito que alguém não esteja lá, mas ainda assim eu vou. Não há outra forma. Não há outra forma, porque aquilo que está dentro de mim serve o mundo. Não me serve só a mim. Não é uma causa egoica. Não estamos a falar de egoísmo, como muitas vezes nós confundimos. Egoísmo, egocentrismo, só faço o que eu quero. Estamos a falar de uma causa que é maior que nós. Porque quando estamos a falar de questões míticas, de questões épicas, estamos a entrar num mundo coletivo, estamos a entrar num mundo transpessoal. Então, viver quem nós somos, e isto é um paradoxo extraordinário, viver quem nós somos, viver à altura dos nossos dons e daquilo que nós nascemos para ser, é a forma de servir o mundo. Grata. Tão feliz, tão a relembrar-me de quem tu és para mim. E tenho que te agradecer em nome da Mindália, mas também em meu nome pessoal, hoje, porque tu me lembraste o meu mito e, mais do que isso, por seres um dos elementos especiais desses que tu falaste hoje. Obrigada. Grata. Obrigada por isso. Um presentinho para te lembrar sempre da Mindália e deste momento maravilhoso que partilhaste connosco. Uau! É linda. Que linda! Grata. Obrigada, meu amor. Muito grata. Tudo de bom para ti. Até já. Grata, até já.